Meu nome é Helena Costa. Tenho 33 anos e sou casada com meu marido Rafael há 8 anos. No último fim de semana, estávamos comemorando nosso aniversário de casamento com família e amigos quando, no meio da festa, minha cunhada de repente se levantou e me acusou de estar tendo um caso. Ela até mostrou para todos mensagens que pareciam ser provas. Em segundos, a sala inteira se voltou contra mim. As pessoas começaram a cochichar e meu marido parecia magoado e confuso. Mas em vez de discutir, eu simplesmente sorri. Porque 1 minuto depois, conectei meu celular na TV e o que todos viram naquela tela mudou tudo. Mas antes de te contar o que realmente aconteceu, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e me diga de qual estado do Brasil você está assistindo nos comentários. Agora, deixa eu te contar sobre a noite que mudou para sempre a forma como a família do meu marido me via. Nossa casa estava cheia de gente naquela noite. Uma música suave tocava na sala e a mesa de jantar estava coberta de comida, bebidas e um bolo grande com velas douradas em cima. Era para ser uma noite feliz. Meu marido Rafael e eu estávamos comemorando nosso 8º aniversário de casamento. Os amigos estavam rindo, taças tilintando, e alguém estava contando uma história engraçada perto da cozinha. De fora, tudo parecia perfeito, mas eu já podia sentir que algo estava errado porque do outro lado da sala, Carla, a irmã mais nova do Rafael, não parava de me encarar. Não de forma normal, mas daquele jeito quieto e presunçoso que ela sempre tinha quando achava que sabia algo que eu não sabia. Carla e eu nunca fomos próximas. Desde o dia em que Rafael me apresentou pela primeira vez à família dele, ela deixou claro que não gostava de mim. No começo, ela escondia isso atrás de sorrisos educados, mas com os anos, esses sorrisos foram se transformando em comentários pequenos, piadinhas e sussurros quando achava que eu não estava ouvindo. Você tem sorte do Rafael cuidar de você. Você deve adorar viver essa vida tão fácil. Você se casou muito bem. O tipo de palavras que soam inofensivas para os outros, mas que carregam farpas por baixo. Durante anos, eu ignorei e dizia a mim mesma que não valia a pena brigar por isso. Mas naquela noite, algo na Carla parecia diferente. Ela parecia confiante, como se estivesse esperando por esse momento. Notei que ela ficava cochichando com alguns parentes. De vez em quando, alguém olhava para mim e rapidamente desviava o olhar. Meu estômago apertou. Rafael percebeu minha expressão e perguntou baixinho se eu estava bem. Forcei um sorriso e disse que estava só cansada. Mas a verdade era que eu tinha um pressentimento de que a noite estava prestes a dar muito errado. Cerca de 1 hora depois, todos se reuniram na sala porque era hora de cortar o bolo de aniversário. Alguém apagou as luzes e Rafael ficou ao meu lado com o braço em volta do meu ombro. 8 anos, ele disse com um sorriso. Você acredita? Eu ri baixinho e disse, às vezes nem eu acredito. As pessoas aplaudiram e vários convidados levantaram os celulares para gravar o momento. Mas antes que pudéssemos cortar o bolo, uma voz de repente falou atrás de nós. Na verdade, antes de comemorarmos... A sala lentamente se virou na direção do som. Era Carla. Ela estava perto da mesa de jantar segurando o celular e estava sorrindo, não um sorriso feliz, mas um sorriso frio. Rafael franziu a testa e perguntou o que ela estava fazendo. Ela deu um passo à frente lentamente e disse que achava que todos mereciam saber algo primeiro. A sala ficou quieta e alguns convidados trocaram olhares confusos. Rafael suspirou e disse que não era a hora. Mas ela o interrompeu. Então, ela se virou para os convidados e disse que não queria fazer isso naquela noite, mas que o irmão dela merecia a verdade. Meu coração começou a bater mais rápido, porque eu sabia exatamente para onde isso estava indo. Carla levantou o celular e disse, e a verdade é... Então ela olhou diretamente para mim. Sua esposa perfeita está tendo um caso. A sala explodiu em sussurros. As pessoas se entreolhavam incrédulas. Algumas perguntavam se tinham ouvido direito. O braço do Rafael lentamente saiu do meu ombro enquanto ele olhava para Carla em choque e perguntou do que ela estava falando. Carla se aproximou e disse que tinha provas. Ela virou a tela para que todos pudessem ver. Mensagens, fotos, uma conversa entre mim e outro homem. As mensagens pareciam íntimas, privadas e prejudiciais. Os sussurros ao redor da sala ficaram mais altos. Algumas pessoas me olhavam com descrença. Outras pareciam irritadas. O rosto do Rafael ficou pálido enquanto olhava para o celular e depois para mim. Helena, ele disse baixinho.
Por um momento, a sala inteira parecia estar girando. Carla observava meu rosto cuidadosamente, esperando e torcendo para que eu entrasse em pânico, chorasse ou começasse a me defender, mas em vez disso, respirei fundo lentamente e então sorri. Carla piscou. Ela claramente não esperava essa reação. Por que você está sorrindo? Ela perguntou rispidamente. Olhei para ela calmamente, depois para os convidados, depois para Rafael e finalmente de volta para Carla. A verdade era que aquelas mensagens não me assustavam nem um pouco, porque uma semana antes eu já tinha descoberto algo muito interessante e Carla não fazia ideia. Delicadamente, coloquei a faca do bolo sobre a mesa. Então olhei para a televisão grande montada na parede da nossa sala e disse algo que fez o sorriso confiante da Carla desaparecer. Já que você trouxe seu celular, eu disse calmamente, por que não conectamos na TV? A sala ficou em silêncio. Carla franziu a testa. O quê? Continuei sorrindo. Assim todos podem ver as evidências claramente. E pela primeira vez naquela noite, Carla pareceu um pouco nervosa. A sala havia ficado completamente quieta e todos estavam nos observando. Rafael olhava entre mim e a irmã dele, claramente sem saber o que estava acontecendo. Carla tentou rir da situação e rapidamente disse: por que eu faria isso? Todo mundo já pode ver as mensagens. Dei de ombros levemente e respondi: verdade, mas a tela é pequena. Se conectarmos na TV, todos podem ver direito. Alguns convidados concordaram, e alguém até disse que fazia sentido. O sorriso da Carla voltou, mas agora parecia forçado. Tudo bem, ela disse. Se é isso que você quer. Ela caminhou em direção à televisão e entregou o celular para o Rafael. Aqui você conecta. Rafael hesitou por um momento, depois conectou o celular no cabo perto da TV. Um segundo depois, a tela da Carla apareceu na televisão grande, e as mesmas mensagens agora estavam exibidas para todos na sala verem. Sussurros se espalharam novamente enquanto as pessoas encaravam a tela. Nossa, essas mensagens parecem reais, alguém murmurou. Rafael olhou para a tela em silêncio por um momento antes de lentamente se virar para mim. Helena, você precisa explicar isso. Assenti calmamente. Vou explicar, eu disse. Então olhei para Carla. Mas primeiro, vamos ter certeza de que todos veem tudo. Carla cruzou os braços confiantemente e me disse para ir em frente e explicar meu caso. Mas em vez de tocar no celular dela ou na tela, fiquei exatamente onde estava e sorri novamente. Os olhos da Carla se estreitaram imediatamente. Ela perguntou se eu achava isso engraçado, e eu respondi baixinho que não. Só achava que esse momento estava para chegar há muito tempo. Algumas pessoas na sala pareciam confusas, e Rafael franziu levemente a testa ao perguntar o que eu queria dizer. Olhei ao redor da sala para os convidados, para os pais do Rafael e finalmente para Carla antes de falar lentamente. Expliquei que Carla nunca tinha gostado de mim. Ela revirou os olhos imediatamente e disse: ah, por favor. Mas eu continuei mesmo assim. Desde o dia em que Rafael me apresentou pela primeira vez à família dele, ela deixou claro que achava que eu não pertencia àquele lugar. Alguns convidados se mexeram desconfortavelmente, e a mãe do Rafael se ajeitou na cadeira. Carla riu friamente e me acusou de bancar a vítima, mas eu a ignorei. Por anos, continuei calmamente, Carla fez comentários pequenos sobre mim, sobre como eu não era boa o suficiente para o Rafael e como eu não merecia a vida que tinha. Rafael se virou para a irmã e perguntou se aquilo era verdade. Carla dispensou com um aceno de mão e disse: todo mundo brinca. Mas balancei a cabeça e expliquei que nunca foram brincadeiras. A expressão da Carla endureceu e ela retrucou perguntando se eu achava que isso significava que ela tinha criado mensagens falsas. Os convidados começaram a sussurrar de novo enquanto Rafael esfregava a testa e murmurava que a situação estava saindo de controle. Mas eu não tinha terminado. Sabe? Continuei calmamente. Algo interessante aconteceu semana passada. Os ombros da Carla ficaram levemente tensos quando eu disse isso. Expliquei que tinha recebido uma notificação estranha no meu celular, um alerta de segurança dizendo que alguém havia tentado acessar minhas contas de outro dispositivo. Alguns convidados pareceram surpresos, mas Carla rapidamente interrompeu, dizendo que as pessoas recebem alertas assim o tempo todo e que isso não significava nada. Assenti lentamente e concordei que na maioria das vezes não significava. A sala ficou quieta enquanto todos ouviam atentamente. Então acrescentei que dessa vez o alerta também mostrava a localização do dispositivo. Os dedos da Carla apertaram levemente o celular dela,
e Rafael imediatamente notou o movimento. Ele olhou para ela e lentamente disse o nome dela. Carla forçou uma risada e sarcasticamente perguntou se eu estava agora a acusando de hackear meu celular. Em vez de responder diretamente, caminhei lentamente em direção à televisão. As mensagens, a conversa falsa e o suposto caso ainda estavam exibidos na tela. Virei de volta para os convidados e expliquei que, quando vi aquele alerta, decidi investigar um pouco mais. Carla de repente pareceu tensa, e a confiança que tinha antes estava começando a rachar. Rafael também notou e olhou entre nós novamente antes de perguntar baixinho o que eu estava tentando dizer. Respirei fundo devagar e olhei diretamente para Carla. Estou dizendo que essas mensagens não me surpreenderam. Por um momento, o rosto da Carla ficou pálido, mas ela rapidamente retrucou e insistiu que eram reais. Balancei a cabeça calmamente. A sala parecia completamente congelada. Rafael me encarou e perguntou o que eram se não eram reais. Sorri novamente e disse que eram algo muito interessante. Carla de repente deu um passo à frente e disse ao Rafael para não me ouvir porque eu estava tentando confundir todo mundo. Mas Rafael não se mexeu. Ele estava me encarando agora, esperando. A sala inteira esperou e finalmente eu disse as palavras que Carla estava com medo de ouvir a noite toda. Expliquei lentamente que aquelas mensagens foram criadas do mesmo dispositivo que tentou invadir meu celular. A respiração da Carla parou instantaneamente e alguém na sala sussurrou em choque. Rafael lentamente se virou para a irmã. Sua voz estava baixa, mas pesada quando olhou para ela e perguntou: Carla, o que você fez? Por um momento, Carla não respondeu. Ela apenas me encarou. Então, de repente, riu, uma risada afiada e forçada. Meu Deus, ela disse. Você está realmente tentando me culpar agora. Ela olhou ao redor da sala, claramente esperando que alguém a apoiasse. Escutem ela. Carla continuou alto. Ela é pega traindo e de repente a culpa é minha. Mas ninguém riu com ela. Os convidados estavam em silêncio e Rafael ainda estava olhando para ela, esperando. Carla se mexeu desconfortavelmente e tentou de novo. Rafael, qual é? Ela disse. Você sabe que eu nunca faria algo assim. Me aproximei da televisão. Então isso deve ser fácil de explicar. Eu disse calmamente. Carla franziu a testa. Do que você está falando? Peguei o controle remoto pequeno ao lado da TV. Semana passada, depois que recebi aquele alerta de segurança, expliquei, pedi para uma amiga me ajudar a verificar de onde veio. Os olhos da Carla se arregalaram por apenas um segundo. Ela tentou esconder, mas eu vi. E sabe o que descobrimos? Continuei. Rafael lentamente balançou a cabeça. O quê? Apertei um botão no controle. A tela mudou. As mensagens falsas desapareceram, substituídas por uma página diferente na televisão. Um relatório simples com linhas de informação, datas e registros de acesso. Então, todos na sala notaram uma pequena linha que fez o espaço inteiro ficar em silêncio. Localização do dispositivo. Notebook de Carla Mitchell. O rosto da Carla ficou completamente branco. A sala explodiu em sussurros enquanto as pessoas se inclinavam para a frente para ler a tela. O quê? Você viu isso? Está dizendo computador da Carla. Rafael olhou para a televisão, depois lentamente se virou para a irmã. Carla. Sua voz soava completamente diferente agora. O que é isso? Carla balançou a cabeça rapidamente. Isso é falso, ela disse. Ela inventou isso. Mas sua voz estava tremendo. Permaneci calma. Na verdade, eu disse, esse relatório foi criado por uma empresa de segurança digital. Carla engoliu seco. Rafael apontou para a tela de novo. Então por que está dizendo seu notebook? Carla parecia desesperada agora. Eu não sei. Talvez alguém usou meu computador. Os convidados estavam olhando para ela e Rafael parecia que nem reconhecia mais a própria irmã. Mas eu ainda não tinha terminado. Respirei fundo de novo. Carla não só tentou hackear minhas contas, eu disse baixinho. Carla congelou. Ela sabia o que vinha a seguir. Rafael franziu levemente a testa. O que você quer dizer? Olhei diretamente para Carla. Essas mensagens falsas foram criadas 2 dias depois de outra coisa acontecer. Carla sussurrou. Para. Mas eu continuei. 2 dias depois de eu descobrir dinheiro faltando da conta do negócio da família. Rafael piscou confuso. O quê? A voz da Carla de repente se elevou. Isso não é verdade.
Apertei outro botão no controle. A tela mudou novamente. Dessa vez mostrava extratos bancários, várias transferências movendo dinheiro para fora da conta do negócio da família. Cada uma estava conectada ao mesmo nome: Carla Mitchell. A sala caiu em silêncio atordoado. Rafael olhou para a tela como se não conseguisse respirar enquanto a mãe dele cobriu a boca em choque. Carla, ela sussurrou. Carla olhou ao redor da sala selvagemente. Vocês não entendem, ela gritou. Mas Rafael finalmente falou. Sua voz estava baixa, mas pesada. Quanto? Carla não respondeu. O tom do Rafael ficou mais duro. Quanto dinheiro você pegou? Os ombros da Carla começaram a tremer. Algumas transferências, ela disse fracamente. Falei calmamente. Foram mais de 200 mil reais. Suspiros se espalharam pela sala. Rafael fechou os olhos por um momento, depois olhou para a irmã novamente. Então você roubou do negócio da família, ele disse lentamente. E quando a Helena descobriu, você tentou destruir o casamento dela. O rosto da Carla se contorceu de raiva. Eu fiz isso por você, ela gritou. Rafael pareceu atordoado. Por mim? Sim, Carla gritou. Ela ia virar você contra sua própria família. Rafael olhou para ela como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Então ele lentamente balançou a cabeça. Não, ele disse baixinho. Você fez isso com você mesma. Os olhos da Carla se encheram de lágrimas, mas ninguém a defendeu. Ninguém a apoiou. A verdade estava agora ali na tela para todos verem. Por um longo momento, a sala permaneceu completamente em silêncio. Finalmente, Rafael se virou para mim. Sua expressão havia mudado. A confusão havia sumido, substituída por arrependimento. Helena, ele disse baixinho. Me desculpa. Assenti suavemente. Eu sei. Rafael olhou de volta para a televisão uma última vez. Depois se virou para a irmã novamente. Você precisa ir embora, ele disse. Carla olhou ao redor da sala desesperada, mas ninguém a impediu. Lentamente, ela pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Quando a porta finalmente fechou atrás dela, toda a atmosfera na sala parecia diferente. Os sussurros haviam sumido. A tensão havia desaparecido. Rafael voltou para o meu lado e gentilmente segurou minha mão. Dessa vez, ele não soltou. Depois de um momento, um dos nossos amigos pigarreou constrangido e disse: Então, vamos cortar o bolo ainda? Algumas pessoas riram nervosamente. Rafael olhou para mim e perguntou baixinho: Você ainda quer comemorar? Sorri. Sim, eu disse. Porque aquela noite não era mais só nosso aniversário. Era a noite em que a verdade finalmente veio à tona, e a pessoa que tentou destruir minha vida acabou se expondo na frente de todos.